Bom, pessoal, então retornando ao nosso estudo de citologia, não é isso? Nós vamos continuar falando da via biosecretora, né? Biosintética secretora. E aí na aula passada, vocês estão lembrados, a gente tratou da primeira organela, né? Que faz referência à via biosintética secretora, que na realidade é a organela da do retículo endoplasmático. Nós vimos que o retículo endoplasmático ele é um conjunto de sáculos e cisternas, não é isso? E eles podem ser divididos de duas maneiras: retículo endoplasmático granuloso. Retículo endoplasmático granuloso, por que granuloso? Porque ele vai ter ribossomos aderidos na sua membrana. E retículo endoplasmático liso, que ele não vai ter ribossomos aderidos na sua membrana. Como principal função, de uma maneira bem resumida, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele sintetiza e transporta proteínas. Então, ele sintetiza e transporta proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, como uma função bem resumida, ele vai sintetizar e transportar lipídios e seus derivados. Tá certo? Então, o retículo endoplasmático é a primeira organela que faz parte dessa via biosintética secretora. Hoje nós vamos falar sobre o complexo de Golgi, certo? Complexo de Golgi que tem como principal função armazenar, não é isso? Amadurecer, por vezes, a substância. O que seria isso amadurecer, professor? Então, ela recebe moléculas do retículo endoplasmático, tá ok? Pode receber moléculas do retículo endoplasmático. E aí, o que é que vai acontecer? Ela vai receber essas moléculas. Se essas moléculas elas estiverem prontas, elas vão ser apenas armazenadas para que depois elas possam ser né, isso, depois elas possam ser enviadas para o seu destino. Esse destino pode ser tanto o meio externo da célula, para fora da célula, como também pode ser enviado para o complexo lisossomo-endossomo, que é o assunto da próxima aula. Tá ok? Então, se essas substâncias elas não estiverem maduras o suficiente, elas vão ser enviadas para o complexo de Golgi, vão ser armazenadas e vão passar por um processo de maturação para que aí sim elas possam também ser enviadas para o seu destino. Elas podem tanto serem enviadas para fora da célula, através de um processo de exocitose, como elas podem ser enviadas para o complexo lisossomo-endossomo, que a gente vai ver qual é a função desse complexo nas próximas aulas. Tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre como o complexo de Golgi é formado. O complexo de Golgi é formado por um conjunto de cisternas, que lembram sacos empilhados. Então, ele é formado por um conjunto de cisternas. E também nas partes mais extremas, ele é formado por algumas estruturas que lembram um intrincado encanamento, uma rede de protuberâncias, uma rede de projeções do complexo de Golgi, tá certo? Então, essas partes mais achatadas, essas partes mais centrais do complexo de Golgi são chamadas de cisternas, e essas partes mais periféricas do complexo de Golgi são denominadas de redes, tá certo? Então, nessas cisternas, nós podemos também ter uma divisãozinha. As cisternas que estão mais próximas do retículo endoplasmático, elas são chamadas de cisternas cis. Já as cisternas que estão mais afastadas do retículo endoplasmático são chamadas de cisternas trans. Essa cisterna que está exatamente no meio é chamada de cisterna média. Se essa cisterna aqui que está próxima do retículo endoplasmático é chamada de cis e a que está mais afastada é chamada de trans, então quando a gente está falando das redes do complexo de Golgi, não é isso? As redes que estão mais próximas do retículo endoplasmático é chamada de rede cis, e a rede que está mais afastada do retículo endoplasmático é chamada de rede trans, tá ok? Então, essa via biosintética secretora ela tem a função de produzir substâncias que vão ser maturadas ou não, vão ser apenas armazenadas e, consequentemente, elas vão ser lançadas até o seu alvo. Então, elas podem ser lançadas para fora da célula, através de um processo que a gente chama de exocitose, ou elas podem ser enviadas para o lisossomo, para o complexo lisossomo-endossomo, que a gente vai ver na próxima aula. Tá ok? Contudo, existem dois tipos de secreção, certo?
Digamos que essas substâncias que estão presentes no complexo de Golgi, elas vão ser eliminadas através de um processo de exocitose, vão ser eliminadas para fora da célula por um processo chamado de exocitose. Então, ela pode ser eliminada através de dois tipos de secreção. A secreção que a gente chama de constitutiva e a secreção que a gente chama de secreção regulada. A secreção constitutiva, ela é uma secreção que ocorre continuamente, ou seja, as substâncias elas são produzidas aqui no complexo de Golgi ou são maturadas no complexo de Golgi e após serem maturadas, serem produzidas, elas são automaticamente enviadas, são postas em vesículas e elas são, ou também chamadas de grânulos, dependendo do tamanho, são postas em grânulos ou vesículas e são automaticamente enviadas para o meio extracelular, tá ok? Já a secreção regulada, como o próprio nome já diz, essas substâncias que são produzidas aqui no retículo, no complexo de Golgi, elas vão ser armazenadas em vesículas ou grânulos, contudo, elas só vão ser eliminadas para o meio externo da célula caso exista alguma comunicação. Então, a célula recebeu um sinal de que está necessitando dessa substância, e aí, a partir desse sinal, essa substância ela vai ser enviada nesse processo que a gente chama de secreção regulada. Então, a grande diferença entre secreção constitutiva e secreção regulada é que a secreção constitutiva, as substâncias elas são eliminadas a partir do momento em que elas são produzidas. Então, elas são produzidas, são armazenadas, são enviadas em vesículas e são eliminadas, tá ok? Automaticamente, acabou de ser produzida, acabou de ser maturada, elas já são eliminadas para fora da célula através da exocitose. Já as células, não é isso? Já a eliminação de substâncias através da secreção regulada, essas substâncias elas são produzidas, são armazenadas em vesículas ou grânulos, contudo, elas só são eliminadas, só são expulsas da célula quando ocorre uma sinalização. A célula ela recebe uma sinalização de que ela necessita dessas substâncias, aí sim o meio interno faz com que essa via biosintética secretora, na realidade, a secreção regulada ela aconteça. Então, secreção constitutiva, assim que a substância é produzida, ela é eliminada. Secreção regulada, a substância é produzida, mas ela pode ficar muito tempo perambulando no citoplasma através desses grânulos e dessas vesículas, até que ocorra uma sinalização para que essas substâncias sejam eliminadas no meio extracelular, tá ok? Então vamos lá. Complexo de Golgi, como eu já havia falado para vocês, ele é formado por um conjunto de cisternas, né? Então vocês têm aqui as cisternas, e as redes, não é isso? Ó, as partes mais extremas são as redes. Contudo, dependendo do tipo de célula, então nós temos aqui uma célula animal e uma célula vegetal. Uma célula vegetal, você pode perceber que não existe apenas uma cisterna cis e uma cisterna trans. Existem várias cisternas cis e várias cisternas trans, com a cisterna média ao meio, não é isso? E aí você pode perceber que numa célula vegetal, o complexo de Golgi é bem mais similar àquelas estruturas que a gente vê no livro, né? Ele é bem mais compacto. Ele é bem mais compacto e mais parecido com aquelas estruturas que a gente vê no livro. Já na célula animal, o complexo de Golgi ele é mais espalhado, tá ok? Ele é mais espalhado, formando o que a gente chama de cinta de Golgi, como se fosse um cinto, né? Você está vendo aqui ó, que ele está circunferenciando toda a região nuclear, não é isso? Então ele forma uma região que a gente chama de cinta de Golgi, tá ok? E aí como é que acontece, né? Essa região, esse retículo endoplasmático que adota essa conformação de cinta de Golgi, então você vai ter várias regiões como essa, ó, ligadas por pequenas vesículas, né, que a gente chama de associações laterais. Então você vai ter regiões mais parecidas com o formato original do complexo de Golgi, então você vai ter a cisterna cis, você vai ter a cisterna trans, você vai ter a rede trans, você vai ter a rede cis, você vai ter a cisterna média, tá ok? E aí você vai ter aqui do lado uma outra estrutura similar a ela. E assim sucessivamente, você vai ter essa cinta de Golgi é formado por várias associações de complexos de Golgi.
tá ok? E essas associações de complexos de Gold, elas são unidas através dessa estrutura que a gente chama de associação lateral. Então, o complexo de Gold ele sofre diferenças morfológicas, não é isso? Ele sofre diferenças morfológicas e estruturais quando a gente fala de célula vegetal e célula animal. Quando a gente fala de célula vegetal, ele tem uma conformação mais parecida com a original, contudo, ele possui várias cisternas cis e várias cisternas trans, tá ok? Já quando a gente está falando de uma célula animal, né, esse complexo de Gold ele pode adotar esse formato, essa estruturação que a gente chama de cinta de Gold. E essa cinta de Gold você vai ter a junção de vários complexos, né, de vários complexos de Gold. Esses vários complexos de Gold eles vão se unir através de estruturas que a gente chama de associações laterais, fazendo com que exista toda como é que diz? Um arrodeado, né, como se esse complexo de Gold ele estivesse arrodeando toda a região nuclear. Então, assim nós chamamos essa estrutura, essa conformação estrutural de cinta de Gold, tá ok? Então, ó, o complexo de Gold, pessoal, ele possui algumas funções, né? A principal função é o tráfego de vesículas, né? Então, ele vai armazenar e vai eliminar essas substâncias, mas dentre esse armazenamento e essa eliminação, nós temos o que a gente chama de tráfego de vesículas, né? Você vai ter a chegada de vesículas e a saída de vesículas que vão ajudar na constituição, desse complexo de Gold, tá ok? Esse tráfego de vesículas é formado, se dá através de alguns processos que a gente chama de brotamento, dispersão das vesículas e reconhecimento, né, ou fusão no sítio-alvo, né? Então, esse tráfego de vesículas ele implica em três circunstâncias. Ele implica no brotamento das vesículas, as vesículas elas têm que ser produzidas. Ele implica na dispersão das vesículas, então, quando essas vesículas elas são produzidas, elas se desprendem do complexo de Gold, elas são enviadas ao citoplasma, e aí nós temos uma terceira parte, que é o reconhecimento, né, e a fusão com a célula-alvo, que é quando essas vesículas elas se fundem, não é isso? Elas se fundem à membrana plasmática e as substâncias que estão contidas dentro dela são eliminadas para o meio extracelular na forma de um processo que a gente chama de exocitose, tá ok? Então, novamente, nós temos aqui, ó, retículo endoplasmático, complexo de Gold e secreção constitutiva e secreção regulada. Secreção constitutiva, conforme as substâncias elas vão sendo produzidas e vão sendo enviadas para vesículas ou grânulos, elas vão sendo eliminadas para fora da célula. Secreção regulada, conforme as substâncias vão sendo constituídas, certo? Conforme as substâncias vão sendo constituídas, elas vão se armazenando em vesículas ou grânulos. Contudo, essas substâncias elas só vão ser eliminadas para fora da célula através do processo de exocitose, se existir algum sinal, algum chamado para que essas vesículas elas sejam eliminadas, tá ok? Então vamos lá. A primeira etapa, né, como eu já havia falado para vocês, a primeira etapa desse tráfego de vesículas é o brotamento dessas vesículas. E aí a gente tem uma imagem aqui tentando explicar mais ou menos como é que ocorre o brotamento dessas vesículas. Então imagine que aqui você tem a membrana plasmática do complexo de Gold, certo? Aqui aqui a parte interna do complexo de Gold, e aqui a parte externa do complexo de Gold, tá ok? Externa do complexo de Gold. Então, na parte interna do complexo de Gold, nós temos o que a gente chama de receptor. Então, esse receptor aqui é o que vai receber a molécula que vai ser transportada. Então, a molécula ela foi produzida aqui dentro do complexo de Gold, e aí ela vai ser enviada para um receptor específico. Quando ela é enviada por esse receptor específico, ela é capturada. E aí ela espera a associação, nesse caso, com essas proteínas que a gente chama de adaptina. Esses receptores, como vocês podem ver, eles têm uma região que está dentro do complexo de Gold e uma região que está fora do complexo de Gold, não é isso? Então, isso aqui trata-se de uma proteína transmembrana. Então, esse receptor é uma proteína transmembrana. Então, esse receptor ele recebe a substância dentro do complexo de Gold,
Mas da mesma maneira que ele recebe essa substância, ele está sinalizando aqui fora que ele já está com a substância, ele tá com uma parte aqui fora sinalizando para o meio externo que ele já está com essa substância. Quando ele sinaliza que está com essa substância, uma outra proteína vai chegar e vai se encaixar a ele, que a gente chama de adaptina. Essa adaptina é que vai formar o local de fixação das proteínas que vão formar a vesícula, por assim dizer, tá certo? Então você tem a chegada da adaptina, a adaptina ela se liga com o receptor, e aí vai chegar, nesse exemplo aqui, essas proteínas que a gente chama de proteínas clatrina, não é isso? Que são proteínas relacionadas com a formação de vesículas. Essas proteínas que são relacionadas com a formação das vesículas são chamadas de proteínas de cobertura. A principal delas, que a gente vai ver, é a clatrina, tá ok? Então, a clatrina é uma proteína de cobertura. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se associar com essa adaptina aqui, ó. Ela vai se associar com essa adaptina. E vai formar um complexo clatrina-adaptina, tá ok? Eu não sei se vocês pararam para perceber, mas essa clatrina, ela não é uma proteína que ela tem uma estrutura reta, retilínea. Ela é uma proteína que ela tem uma estrutura meio côncava, não é isso? Ela tem uma estrutura meio curvada. Então, quando essas proteínas elas começam a se associar, se ela já tem uma estrutura meio curvada e ela começa a se associar, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a puxar, não é isso? Parte da membrana plasmática. Ela vai começar a puxar parte dessa membrana plasmática, formando assim uma protuberância, que mais tarde, ao final desse processo, vai dar origem a uma vesícula. Então você vai ter a ruptura dessa parte da membrana plasmática. Por quê? Porque as clatrinas elas têm essa concavidade. Quando elas se ligam às adaptinas, elas geram essa concavidade na membrana do complexo de Golgi. Conforme elas vão se ligando, ela vai aumentando, não é isso? Essa concavidade ela vai aumentando. Essa projeção ela vai aumentando. E aí, consequentemente, vai puxando a estrutura da membrana plasmática do complexo de Golgi até a formação de uma vesícula propriamente dita. E aí, o que é que acontece? Se a clatrina ela está ligada à adaptina, e a adaptina ela está ligada ao receptor, e o receptor é ele que tem a substância que vai ser transportada, então você entende que esse complexo está intimamente ligado para a captura, não é isso? Para o transporte dessa substância aqui que foi capturada lá no início pelo receptor. Então, essa substância aqui, ó, ela foi capturada pelo receptor e aí ela vai se ligar a outras estruturas proteicas para que essa substância ela possa ser enviada para outra região da célula, tá ok? Conforme a vesícula ela é formada, não existe mais a necessidade, não é isso? Dessas proteínas, nem das adaptinas e nem das clatrinas estarem encobrindo essa vesícula, tá certo? Então essas adaptinas e essas clatrinas se soltam e são enviadas novamente para o complexo de Golgi para que formem novas vesículas. São enviadas novamente para o complexo de Golgi para que formem novas vesículas. Essa vesícula aqui, ó, formada, agora ela vai ser enviada, né, para o seu local alvo, tá certo? O seu local de alvo, onde essas substâncias elas são necessárias, tá ok? Então, ó, aqui nós temos uma imagem, uma representação das clatrinas. Então, vocês podem ver que a clatrina ela é uma proteína que já apresenta uma curvatura por si só, então ela já apresenta uma curvatura, e quando ela se associa, ela não consegue formar outra estrutura que não seja uma estrutura esférica. Então, nós temos aqui um exemplo aqui, que quando você tem a junção de 36 subunidades, você tem a formação desse complexo clatrina-vesícula. Por quê? Porque aqui dentro da clatrina é que vai estar a vesícula com as substâncias que vão ser transportadas. Então, só porque a clatrina ela tem essa curvatura, quando ela começa a se associar entre elas, é logicamente que a parte da vesícula ela vai começar, a parte da membrana que reveste o complexo de Golgi, ela vai começar a se curvar. E aí, com a associação de mais clatrinas, você vai ter a formação desse processo como é que se diz? Esférico, que no seu interior você tem a presença das vesículas, tá ok? Então, aqui nós temos um aumento. Geralmente, quando nós temos a associação de 36 subunidades,
nós temos a formação de uma proteína, ou nós temos a formação de uma vesícula. Então, quando nós temos a formação da vesícula, tanto a clatrina quanto as adaptinas, elas não são mais necessárias, e aí elas podem ser enviadas novamente para o citoplasma, que porventura elas podem vir a se ligar novamente, não é isso? A estruturas do complexo de Golgi, capturar e fabricar uma nova vesícula com essas substâncias no seu interior, tá ok? Então elas podem ser reutilizadas. Aqui nós temos um aumento de 50 nanômetros e aqui um aumento de 0,2 micrômetros, tá certo? Então você tem aqui uma visualização de várias vesículas, só que essas várias vesículas elas ainda estão recobertas, elas estão encobertas, não é isso? Por clatrina, tá ok? E aí como é que acontece, né? Esse processo de reconhecimento da clatrina. A clatrina, pessoal, ela não chega sozinha, né, no complexo de Golgi. Ela precisa da ajuda de outras estruturas. Então, a estrutura que vai ajudar a clatrina é o GTP, tá ok? Então, esse GTP aqui, ele vai ajudar a clatrina a encontrar quem? A encontrar o receptor e a adaptina, não é isso? Então, a clatrina, ela vai vir aqui a clatrina, que é essa parte azul escura, ela vai se ligar ao GTP, e é com a ajuda do GTP que ela vai encontrar quem? Ela vai encontrar a adaptina e o receptor. O receptor está ligado a quem? Está ligado a material vesicular, o material que vai ser a carga molecular que vai ser transportada junto com a vesícula. Tá ok? Então a clatrina por si só ela não encontra o local de ligação, ela necessita da ajuda de um complexo que a gente chama de complexo GTP ou complexo GTPase. Tá bom? Então, ó. Professor, mas o senhor falou, né, que a clatrina ela é conhecida como proteína de cobertura, não é isso? Porque ela ajuda na criação, na formação das vesículas, não é isso? Existem outros tipos de proteínas de cobertura? Existe a clatrina, que a gente falou agora, e existem outros dois tipos de proteínas de coberturas bastante conhecidos, que é o COP1 e o COP2, tá ok? Então, a clatrina está mais relacionada com a formação de vesículas, pessoal, com a formação de vesículas presentes na rede trans. Isso aqui é uma rede do complexo de Golgi, só que ela está mais afastada do retículo endoplasmático. Então, é uma rede trans. Tá ok? Então, as clatrinas, elas estão associadas com a formação de vesículas relacionadas à rede trans do complexo de Golgi. Então, ao formar essas vesículas elas podem ser enviadas para o complexo endossômico-lisossômico, complexo esse que a gente vai ver na próxima aula. Então, essas clatrinas, elas vão estar aliadas à formação de vesículas que vão ser enviadas para o complexo endossômico-lisossômico, ou então para a formação de vesículas que vão estar relacionadas à formação dos grânulos da secreção regulada, que eu havia falado para vocês. O que é a secreção regulada? É aquela secreção em que as substâncias, as moléculas que vão ser eliminadas através do processo de exocitose, elas só vão ser eliminadas quando ocorre uma sinalização celular, tá ok? Então, quando ocorre um processo de sinalização celular. Já a COP1, pessoal, vai estar relacionada com a formação de vesículas nas cisternas, certo? Nas cisternas do complexo de Golgi. E a COP2 vai estar relacionada à formação de vesículas do retículo endoplasmático, tanto o liso quanto o granuloso. Consequentemente, essas vesículas aqui elas vão ser absorvidas pelo complexo de Golgi, para que essas substâncias elas possam ser armazenadas ou maturadas, até que elas sejam, por fim, eliminadas, tá ok? Que elas sejam, por fim, eliminadas no processo que a gente chama de exocitose, tá ok? Então, proteínas de cobertura são as proteínas responsáveis pela formação das vesículas. A principal proteína de cobertura é a clatrina. A clatrina ela necessita de uma estrutura para reconhecer o local de ligação. Então, que estrutura é essa? É o complexo GTP ou complexo GTPase, também pode ser chamado assim. Então, a clatrina ela reconhece a proteína adaptina essa que está ligada ao receptor, que por sua vez possui a molécula que vai ser transportada
aderida a ele. Então, a associação dessas estruturas vão formar o que a gente chama de vesícula, e essa vesícula ela pode ser transportada com o material que vai ser eliminado posteriormente no sítio-alvo, tá ok? Os outros tipos de proteínas de cobertura são o COP1, que está relacionado com a formação de vesículas nas cisternas, principalmente nas cisternas do complexo de Golgi, e o COP2, que está relacionado à formação de moléculas, principalmente no retículo endoplasmático. São moléculas do retículo endoplasmático que foram produzidas e eliminadas, tá certo? Geralmente eliminadas para o complexo de Golgi, beleza? Então, ó, depois que a gente viu essa fase de brotamento, né? Então, existem os outros dois tipos, mas aqui só para a gente fazer um resumo dessa fase do brotamento, né? Que então é o que a gente falou aqui anteriormente. Ó. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Então, a principal função do complexo de Golgi é o tráfego de vesículas. Esse tráfego de vesículas ele ocorre em 3 etapas: brotamento das vesículas, dispersão das vesículas pelo citosol e reconhecimento e fusão com a célula-alvo, dessas vesículas com a célula-alvo, né? Com o sítio-alvo, na realidade, já que ela está dentro de uma célula. Tá ok? Então, vamos aqui para o resumo dessa primeira fase, que é a fase do brotamento. Então, aqui, ó, fase do brotamento, o que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que existem as proteínas de cobertura que vão formar as vesículas. Quais são as principais proteínas de cobertura? COP1, COP2 e clatrina. Aqui a gente tem imagens de microscópicos de vesículas formadas por essas proteínas de cobertura. Então, aqui, ó, uma vesícula formada, mas ainda tem na sua estrutura a clatrina aderida, não é isso? Outra vesícula formada por um COP1, pela associação de proteínas COP1, e outra vesícula formada pela associação de proteínas COP2, tá ok? Nós temos também os receptores de carga, e nós temos a GTPase de recrutamento, tá ok? Então, ó, o que seriam esses receptores de carga, né? Então, são aqueles receptores que estão dentro, né, das vesículas e que transportam a carga que vai ser eliminada pelo processo de exocitose. Beleza? Então, pulando aqui para frente, o que é que acontece? Eu tinha falado para vocês que quando a vesícula ela é formada, não é isso? Quando a vesícula ela é formada, a clatrina e as adaptinas elas se desligam da vesícula e retornam para o complexo de Golgi, para a parede, para a membrana do complexo de Golgi, para formar novas vesículas, tá ok? Então a vesícula aqui, ó, a primeira vesícula que foi formada, ela está livre para ir até o seu destino, beleza? Só que o que é que acontece? Ela pode, às vezes, contar com a ajuda do citoesqueleto. Então, algumas proteínas que estão do lado de fora, né, dessa vesícula, elas podem se ligar ao citoesqueleto. Então, essas proteínas que estão do lado de fora da vesícula, elas podem se ligar ao citoesqueleto e podem utilizar esse citoesqueleto como estrada para chegar no seu local-alvo, no seu local de atuação. Beleza? Então, quando as clatrinas elas são retiradas da vesícula e elas voltam para o complexo de Golgi para formar novas vesículas, essa vesícula aqui ela pode aproveitar uma carona do citoesqueleto para chegar ao seu sítio-alvo com mais rapidez. Então, através dessas proteínas que estão presentes na sua membrana plasmática, ela pode se associar ao citoesqueleto e usar esse citoesqueleto que está presente em toda a célula como estrada para chegar no seu sítio de atuação, no seu sítio-alvo, sítio de atuação. Tá ok? E aí, por último, quando você tem o brotamento da vesícula, não é isso? Depois você tem o transporte da vesícula e, por último, você tem a fusão, não é isso, da vesícula com o local-alvo. Então, como é que se dá essa fusão da vesícula com o local-alvo? Primeiro, você tem que entender que nós temos duas estruturas importantes nesse processo de fusão, que é o Rabbs e o Snares, que são essas estruturas proteicas, que a gente chama de Rabbs e de Snares, tá certo? Então, lembrando, nós temos aqui o complexo de Golgi. Primeira fase desse processo de transporte de vesículas é o brotamento. Então, você tem a formação de uma vesícula. Essa vesícula ela é solta no citoplasma. Essa vesícula solta no citoplasma,